caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, Boa noite! mas te darei. Boa noite, Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Deus, o Emanuel, Palavras o Rei dos Reis, o Leão da tribo de Judá. Seja bem-vindo, Jesus. tentas em Momento da palavra é teu, Jesus, não meu, é do Senhor. Somos apenas servos que o Senhor escolheu para manejar a tua palavra. Ensina-nos, meu Pai, a sermos humildes, amorosos, mansos, obedientes, santos, santos, santos. Meu Pai, receba a presença do Espírito Santo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Recebo homens e mulheres dos quatro cantos do planeta Terra. O Senhor me entrega homens e mulheres neste momento, famílias, para eu entregar a tua palavra. Boa noite, céu. Boa noite, Israel, Jerusalém, terra santa, prometida, aonde os sinais cada dia são mais visíveis da volta de Jesus Cristo de Nazaré. Boa noite, Brasil! Boa noite, Estados Unidos! Boa noite, Cuba! Bom dia, Japão! A paz, Holanda, Inglaterra, Alemanha, Rússia, Portugal, Iugoslávia. Boa noite, Canadá. Boa noite, França, Peru, seja bem-vindo. Bolívia, Venezuela, Porto Rico, Haiti, África, Índia, Haiti, Panamá. Boa noite, Argentina, hermanos argentinos, Chile, Uruguai, Paraguai. Boa noite, minha irmã e meu irmão. Esta noite estamos aqui para lhe dizer: vai valer a pena. Vai valer a pena. Deus chamou a você e a mim para valer a pena. A sua família vai valer a pena. As suas orações, os seus louvores, jejuns, santificação,
renúncia, vai valer a pena. Vamos compartilhar este culto, essa mensagem, para valer a pena para outras famílias, a saberem que o grande dia vai chegar e até lá nós vamos gritar e cantaremos: vai valer a pena! Sim, Senhor, vai valer a pena nós termos renunciado a nossa carne, renunciado o pecado, renunciado o mundo, renunciado o nosso próprio eu. Vai valer a pena o momento da palavra existir para levar uma palavra rema às famílias nos 4 cantos da terra. Seja bem-vindo, Jesus. Seja bem-vindo, minha irmã e meu irmão. Vamos direto à palavra do Senhor, porque você que abriu no momento da palavra, você abriu para ouvir a sua resposta. A resposta que você está esperando nesta segunda-feira, dia 24 de julho de 2017. Minha irmã e meu irmão, o tema de hoje é: vai valer a pena. Lucas, capítulo 18, versículo 28, 29 e 30. E disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: na verdade vos digo que ninguém a que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muitas coisas neste mundo, e na idade vindoura a vida eterna. Boa noite, minha irmã e meu irmão. Um diálogo de Jesus e de Pedro e Jesus. Pedro, ele não estava alegando ou cobrando nada de Jesus Cristo de Nazaré. O Pedro, ele falou: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. 12 homens deixaram tudo, seus barcos de pesca, e um cobrador de imposto deixou a sua função de fiscal de renda, de cobrar impostos. Eles todos deixaram alguma coisa: o trabalho, famílias, amigos e suas casas, pais, mães, irmãos, irmãs, vizinhos. Sonhos deles, eles deixaram. E Jesus respondeu a Pedro: na verdade, ó Pedro, e Deus responde a você que está falando com Jesus: Jesus, eu deixei tudo para te seguir. Eu deixei a macumbaria, a feitiçaria, eu deixei as drogas, deixei as bebidas alcoólicas, eu deixei o pecado, Pai. Mas, Pai, eu deixei coisas boas. Às vezes nós pensamos que deixar é só deixar as coisas ruins. Nós temos que deixar as coisas ruins, sim, para seguir a Jesus. Mas os 12, eles deixaram a vontade deles, renunciaram a sonhos, a barco de pescas. Muitos deles eram os pescadores. Mas às vezes nós não deixamos só coisas ruins. Temos que deixar as coisas ruins. Mas às vezes, para seguirmos a Jesus, nós temos que deixar coisas maravilhosas que nós amamos, que são algo importante. Seguir a Jesus, nós temos que renunciar ao que é ruim, ao pecado. Tem que deixar, tem que desistir do que não presta. Mas os barcos de pesca de Pedro e de outros que estavam ali não era o pecado, era o meio de sobrevivência honesto e lícito. Às vezes nós pensamos que deixar algo para seguir a Jesus é deixar somente o pecado. Primeiro nós temos que deixar o pecado.
e deixar aquilo que afasta o homem e a mulher de Jesus Cristo de Nazaré. Mas existe momento que o chamado de Jesus nos leva a deixar pai e mãe. Abraão teve que deixar algo para trás e ir para uma terra. Abraão, ele não deixou a droga, a prostituição, ele não estava em pecado. Ele deixou a família e foi com a esposa dele. Eu quero dizer a você que às vezes eu e você que renunciamos ao pecado, que é o primeiro ponto para seguir a Jesus, é o primeiro ponto para caminhar com Jesus, é renunciar às drogas, a amante, a roupas indecentes, a coisas ilícitas, ou seja, o pecado. Mas às vezes nós vamos deixar um pai, uma mãe. O deixar não significa abandonar. E às vezes nós vamos ter que deixar até uma profissão, até um sonho que eu e você tinha de conquistar. Eu estou lendo no livro de Lucas, e falando de Lucas, Dr. Lucas, né, médico, a Bíblia disse que Lucas era um médico. E Lucas teve um momento que ele deixou o trabalho ali dele, não a profissão. Todo médico, ele tem ou um consultório ou um hospital para ele atender. O médico, ele atende ou no hospital ou no consultório para atender os enfermos. E Lucas, ele atendia ou na casa dele, ou ele era aquele médico antigo que você já conheceu, e eu, o clínico geral, o que visitava as famílias, né? Ele era tudo, até um parto, alguns médicos já fizeram aí no passado, porque é o médico da família, aquele médico que hoje é mais difícil encontrar, possa ser que exista, mas está mais raro. Aquele médico que ia nas casas e às vezes nem cobrava consulta, viu? Dizia, não, eu vim em sua casa, eu não cobro, estava passando na padaria e vim te visitar. Então o Dr. Lucas, ele deixou alguma coisa, um consultório, alguma coisa ele deixou para tomar conta de um apóstolo chamado Paulo. O Paulo tinha uma enfermidade. E o médico, ele caminhou na jornada mais difícil de Paulo para tomar conta de Paulo. E Paulo era um homem que não tinha salário de igreja. Quando a igreja não o sustentava, Paulo fazia tendas. Mas nem sempre Paulo podia fazer as tendas. Então Paulo tinha que ter alguém para ajudar com a comida, uma noite para ele ter que pernoitar. E não faltava nada a Paulo. Então Paulo não tinha dinheiro para pagar a Dr. Lucas. Possa ser que em algum momento, quem sabe, Paulo recebeu alguma oferta e ofertou a Lucas. Mas a Bíblia não me fala isso, eu não posso acrescentar e nem retirar nada. Então eu acredito que Dr. Lucas, ele vestiu a missão, ele vestiu o chamado na vida de Paulo. Eu quero te fazer uma pergunta. Você está disposto, homem e mulher, a desistir de algo para seguir a Jesus? Você está disposto a renunciar a um sonho seu e viver um sonho de Deus? Olha o que Jesus ele fala ao Pedro no versículo 29. E ele lhes disse, na verdade eu vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. Não vamos deixar as coisas para Jesus nos compensar em nada. Aí é o interesse, é o toma lá e dá cá. Mas eu quero chegar até você com a palavra de Jesus. Se você está entendendo que Deus está nesse negócio para lhe chamar para alguma coisa diferente do que você está querendo, ou eu estou querendo.
Quem sabe Jesus está lhe chamando para algo, para você deixar alguma coisa hoje que já era para ter deixado e viver o desejo que Deus tem para a sua vida. Eu não sei, existem pessoas que pensam que Jesus é cego, é surdo e mudo, é aleijado. Ele não é. Ele enxerga, ele ouve, ele fala, ele anda, ele toca ainda. Jesus está vivo. Algumas pessoas não deixam o rancor, a amargura. Tantas pessoas amargas, né? Tantas pessoas rancorosas. Não deixa o sentimento, eu não perdoo. Tem pessoas que não liberam o perdão. São rancorosos, vingativos. Toma lá e dá cá. O evangelho é: me dá, eu dou na cara. Me dá um, eu dou 2 tapas. Eu quero hoje dizer a você que essa mensagem, aonde chegar, e se você tem amargura, ódio, rancor ou dificuldade de perdoar, deixa isso para trás e segue a Jesus, mulher ou homem. Senão você vai morrer na praia. E na praia são os grãos de areias, que são maiores do que a quantidade de homens e mulheres que vão se perder. Não morra na praia. Na praia são os grãos que representam muitos os perdidos e perdidas que irão ao inferno. Existem mulheres e homens que têm dificuldade de perdoar, de superar uma perseguição. Desista de ser uma pessoa rancorosa, minha irmã e meu irmão. Desista de ser vingativo. Existem pessoas que andam com a Bíblia na mão, mas têm uma dificuldade de perdoar, têm uma dificuldade de amar. Não vai alcançar a graça de Jesus. Eu aprendo aqui que quando Pedro lhe diz: nós deixamos tudo e te seguimos. Nesse primeiro momento, Namai Sherebanai, Pedro não sabia profundamente o que estava falando. Eu acredito que naquele momento, quem sabe, o Pedro estava pensando nos barcos de pesca, na casa onde ele morava e nas famílias. Pedro não estava pensando mais na frente, que ele deixou muito mais do que ele pensou. Ele deixou ser perseguido, humilhado por Jesus. Pedro lá na frente, eu creio que no versículo 28, ele veio entender quando ele falou isso. Deixamos tudo, Pai. Deixamos tudo para te servir. Minha irmã e meu irmão, quando nós deixamos tudo o que não presta e tudo o que presta para servir a Jesus. Abraão, ele deixou a família dele que prestava, só foi com a esposa dele. Aqueles que ele mandou ir, com ele, ele foi. Quando eu recebi o meu chamado para vir para os Estados Unidos, eu deixei a minha mãe recém-viúva. A minha esposa é filha única e deixou o pai numa cadeira de roda, vítima de um derrame, seu João, e para a glória de Deus ainda está vivo, com 92 anos. Minha esposa deixou a minha sogra. Minha esposa é filha única. Ela não abandonou os pais. Ela deixou, porque Deus disse: eu quero vocês nos Estados Unidos, não pelo motivo da Disney ou América para fazer minha obra. Se fosse para ir para o Vietnã, nós iríamos com a mesma alegria. Às vezes Deus nos chama para deixar algo que nós amamos, mas Deus nunca vai te chamar para abandonar a sua esposa, viu? Abraão, ele levou a dele. Existem maridos que estão deixando as suas esposas e esposas abandonando os seus esposos para seguir Jesus. Isso não é de Deus, não vem de Deus. Mulher que é pregadora não deixa o marido, e homem que é pregador não deixa a esposa para seguir Jesus. Vigia, vaso, viu? Vigia, viu? Deus chamou o marido, carrega a mulher, viu? Deus chamou a esposa,
carrega o marido, viu, minha filha? Vigia, viu? Não abandone não, viu? Não abandone não, viu? Deus está mandando falar com alguém aqui agora. Deus não está em ministério que marido não abençoa a pregadora e que a esposa não abençoa o pregador. Se o marido não pode viajar em alguns momentos, ou a esposa, mas abençoa. Tem que caminhar junto espiritualmente também, viu? E muitas vezes junto fisicamente. Mas quando você segue a Jesus, Jesus ele nos coloca um estreito muito forte, viu? Tem hora que Jesus nos aperta, que nós temos que abrir mão de algo. Mas quando nós abrimos mão de algo que não é bom, ou que é bom, Jesus ele nos garante algo impressionante, um relacionamento íntimo com Ele. Quando eu e você renuncia o que é bom e o que não é bom para seguir a Jesus, nós melhoramos nosso relacionamento com Jesus. Está entendendo? Eu era um homem, quando eu conheci a minha esposa há 30 anos atrás, eu gostava que a minha mulher andasse de mini saia, e bem curta, viu? Eu gostava. Com blusinhas aparecendo aqui, essas partes, eu gostava. Mas para eu seguir Jesus, eu tive que conversar com minha esposa e ela aceitou, porque ela não gostava de andar de mini saia. Eu que obrigava minha esposa a andar de mini saia, né? Lá em casa era o contrário. Eu obrigava, não, eu quero você com as pernas aparecendo, o colo aqui aparecendo, era eu que obrigava, eu comprava roupas assim. Mas quando Deus ele me chamou para a obra, eu falei com ela, olha, essas roupas não servem mais, mas eu experimentei o preço do que eu ensinei errado. E ela disse, não, essas roupas são boas, eu não gostava, mas são boas. Eu falo, não, meu amor, não agrada a Deus. Para eu explicar, não foi fácil. Então não ensine alguém o que não presta, porque lá na frente vai lhe dar uma dor de cabeça muito forte. Então a mulher, ela tem que largar as roupas indecentes e os homens, as roupas indecentes para seguir a Jesus. Eu não estou falando que uma mulher tem que andar com a roupa até aqui e até o tornozelo, misericórdia. Mas uma roupa que não apareça o colo, tudo que é de seus seios, e não apareça as partes íntimas de suas pernas entre as coxas. Tá entendendo? É tudo com ordem e decência.